companheiros queridos, levemos os nossos pensamentos ao nosso Pai amado, para que Ele permita que a espiritualidade acalme os nossos corações, tranquilize os nossos pensamentos, e que nessa noite bendita nós possamos dar continuidade aos nossos estudos, que nós possamos entender a mensagem aqui trazida, e que a cada dia nós possamos buscar a nossa transformação, e o amor ao próximo, praticando sempre a caridade, seguindo os ensinamentos de Jesus. E assim seja. Vamos lá, gente. Margarida lembrou no Dia das Mães, Dona Radinha fez uma palestra sobre, questão das mães e tal. Eu resolvi hoje trazer nossa palestra Honrai vosso pai e a vossa mãe. Tá? Deixa eu ver se esse troço aqui tá ligado. Tá ligado. Honrai vosso pai e a vossa mãe. Tá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, tá? Primeiro vamos trazer da onde veio, honrar o vosso pai e a vossa mãe. Então, nos 10 mandamentos, lá na época de Moisés, um dos mandamentos era honrar vosso pai e a vossa mãe. Mas antes, eles sempre falavam assim, os mandamentos passados para Moisés foram: não matarás, não matará, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não e não. O que era? Eram as regras que nós temos, são as regras que nós temos que seguir desde aquela época, E honrar pai e mãe, não é? Não está assim, não honrar pai e mãe. Está falando honrar pai e mãe. É isso, pronto, acabou. Você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Então, como eu já havia falado, não levantar falso testemunho. E o que é honrar o vosso pai e a vossa mãe? Tá? Quando Moisés recebeu esse mandamento, estava lá no Êxodo. Todos conhecem a história de Moisés? Quem não conhece, não? Ótimo! Então a próxima vai ser sobre a história de Moisés, tá? Adoro também contar a história. Hã? Seu vizinho, adoro contar a história. Vou contar, tá? Então, quando ele estava no Êxodo, que ele estava tirando o povo hebreu do Egito, que ele recebeu esses 10 mandamentos, está lá: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de que viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, o que ele está falando? Honrar o pai e a mãe para que você viva longo tempo nessa terra. Que terra é essa? Terra que a gente vai viver. Porque Deus fez uma promessa. Que a gente, honrando pai e mãe, nós vamos viver longo tempo nessa terra. Que terra é essa que a gente vai viver? Tá? Na época, essa terra era Canaã. O povo do Egito, o povo hebreu, tá? Ele estava aqui de escravo, ele era escravo aqui no Egito. E eles saíram daqui, passaram por esse deserto todo, para quê? Para chegar em Canaã. Canaã era a terra prometida, tá bom? Então você honrando seu pai e a sua mãe, você vai chegar até a terra prometida. Porque aqui eles eram escravos, sofriam muito. E aqui
era uma terra que eles poderiam ter um local de amor, de abundância, de felicidade, ia emanar amor, certo? Então, era o que esse povo aqui no Egito estava sofrendo demais. Em Canaã seria uma terra próspera, onde eles poderiam plantar, ia frutificar, eles iam viver em paz, com amor e com abundância. Tá? Então, honrar o seu pai e a vossa mãe e levava até a terra de Canaã também. Mas e para gente aqui? Honrar o nosso pai e a nossa mãe, o que significa? Que terra é essa que está sendo prometida para a gente? Aqui? Não, né? Fico feliz. Não é aqui, porque aqui é passageiro. Da mesma forma que o nosso pai e a nossa mãe, eles estão aqui, nós também estamos, porque nós somos passageiros. Sempre desconfiguro a minha apresentação aqui, né? Que é o que eu estava falando para vocês, a nossa terra prometida. Então aqui é muito passageiro, gente. A gente não pode focar só aqui. Naquela época o povo tinha que focar em Canaã. Se nós somos materialistas, naquela época era muito. Então vamos lá. No livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz, no capítulo Corpo Espiritual e Religiões, ele faz uma analogia dos 10 mandamentos. O que ele faz? Ele explica o que é cada mandamento. Mas ele não explica detalhadamente, não. Ele vai fazendo essa analogia, vai linkando os 10 mandamentos com o que a gente vive hoje, tá? E olha só o que ele fala logo no início. A palavra da esfera superior gravava a lei de causa e efeito. Se você mata, tem uma causa e tem um efeito. Se você rouba, tem causa e efeito. Se você deseja a mulher do próximo, causa e efeito. Se você... qual o outro mandamento? Fofoca, né, seu Pedro? Não existe causa e efeito. Então ele fala que a palavra da esfera superior gravava a lei da causa e efeito. Os 10 mandamentos gravam a lei de causa e efeito para o homem, advertindo-o solenemente. Vamos ver o que ele fala. Com relação ao 4º mandamento, que é honrar pai e mãe. Lembra-te de que a dívida para com teus pais terrestres é sempre insolvável por sua natureza sublime. Então, gente, nós temos uma dívida com o nosso pai e com a nossa mãe. Não adianta a gente correr disso. Nós temos dívida com ele. O que é insolvável? Impagável, imensurável. Simplesmente porque, se nós estamos aqui, é porque nós tivemos um pai e uma mãe. É o que a gente queria? É o nosso pai e a nossa mãe perfeito? É o que a gente sonha? Não, porque senão a gente não estaria aqui. E nem eles. Porque nós estamos aqui num planeta de provas e expiações. Então, se está todo mundo junto aqui, está todo mundo no mesmo barco. Então, não adianta você querer cobrar uma coisa do seu pai e da sua mãe, sendo que nós estamos no mesmo local. O que é honrar? Honrar, gente, é dar atenção, é dar carinho, é dar amor, é respeitar, é ficar do lado, é estar presente, é escutar, é entender que é uma pessoa falha, que o seu pai e a sua mãe são falhos, assim como você é falho. Cada um está num grau de evolução. Cada um está num grau de entendimento. Então, muitas vezes é complicado você cobrar do seu pai e da sua mãe uma atitude que eles não estão nesse grau de entendimento. Então, cabe a você entender aquela pessoa.
O porquê que ela está tomando aquela atitude? Não julgar. Né? Não julgar não querer que ela, não ser egoísta, gente, porque aí também é uma questão muito de egoísmo, você querer que a pessoa seja do jeito que você quer. Lembrando que quem está aqui falando é a que mais tem que estudar. Nós aqui, nós temos essa responsabilidade de passar. Ninguém é perfeito. Então, nós nascemos onde nós temos que nascer. Não é diferente, nós nascemos onde nós temos que nascer. Na família que nós temos que nascer. Tá? Ah, eu sou adotada. Tá. Seu pai e a sua mãe, eles te concederam, você foi criado por outro. Então é ali que você tem que crescer. Também. É uma evolução para você ali também. Nas condições que nós nascemos. Se é pobre, se é rico, se manca, se não manca, se tem isso, se tem aquilo. De qualquer forma, nas condições que nós temos que nascer. Da forma que nós temos que nascer. Então, cada um tem a sua obrigação, tem o seu ali, o seu momento de evolução, cada um tem o seu entendimento. No contexto, você nasce ali num contexto, numa família toda, tá? Tem tio legal, tio chato, tio bom, tio ruim, mãe assim, pai assado. É um ninho de mafagafo para a sua evolução. A gente é que precisa entender de fora, sair assim, ter uma visão de fora para falar, nossa, olha a minha família, fulano está me ajudando a crescer nisso, ciclano está me ajudando a crescer naquilo, meu pai está fazendo isso, minha mãe está fazendo aquilo. Porque por mais, gente, por mais que nós façamos para os nossos filhos, nunca tá bom. E a mesma coisa, por mais que os nossos filhos façam por nós, também nunca tá bom. Porque nós somos egoístas. E somos seres individuais. Merecimento, nós estamos naquele lugar por merecimento nosso. Cabe a você querer sair dali, se não está te agradando. Vamos cumprir esse papel, crescer aqui, evoluir aqui e vamos para outro canto. Evoluir. Nada é por acaso, gente. Se nós estamos aqui hoje, se nós nascemos nessa família, quem não é de Sumaré, mudou para Sumaré, que nem eu, né? Pirapozinho, tá aqui. Pirapozinho, tá vendo? É o seu Celso. O seu é onde mesmo? É Irapuru. E eu sou de Bananal. Então nós estamos aqui, né? Alguma coisa trouxe a gente para cá. Né, Ana? Né, Li? Quem que é de Sumaré? Olha, ninguém. E estamos todos aqui. Então, nada na nossa vida é por acaso, gente. Você não está aqui à toa. Nós não somos vítimas de nada. Se nós nascemos com o pai daquele jeito, com a mãe daquele jeito, alguma coisa aconteceu lá atrás para a gente resgatar aqui. Nós não somos vítimas. Tá? E nem somos os injustiçados, não. A gente não sabe o que aconteceu lá atrás. Com a bênção de Deus, a gente tem um esquecimento. A gente tem que entender agora que é para fazer diferente. Mas não se façam de vítima. Nós não podemos nos fazer de vítima. Ah, porque a minha mãe fez isso. Ah, porque a minha avó fez isso. Ah, porque o meu pai fez isso. Esquece. É você ter aquele entendimento. Se a minha mãe está daquele jeito, bom, vamos dar um tempo, esperar as coisas, poeira baixar e a gente vai tentando mudar, conversar para ver se enxerga a vida de uma outra forma. Mas são seres humanos iguais a nós. Não tem uma música da Elis Regina?
Não tem, seu Pedro? Não é de você. Ah, não! Como é que é, Steven? Nossos pais, não tem? Como os nossos pais. Escuta a música. Vocês conhecem a Elis Regina? É linda essa música. Que ela fala que é a mesma coisa, como os nossos pais. Nós cometemos os mesmos erros, as mesmas atitudes, as mesmas histórias dos nossos pais, gente. Como que a gente consegue isso, gente? Nós precisamos ser caridosos. Nós precisamos sentir caridade pelos nossos pais, praticar a caridade com os nossos pais. Certo? Eu já sei, meu pai, por exemplo, nunca veio na minha casa. Eu vou me esgoelar, eu vou achar ruim, porque meu pai nunca veio na minha casa. Meu pai não gosta de viajar. É ele. Então, se eu quero ver, eu vou até ele. Pronto, simples assim. É esse entendimento que nós precisamos ter. Gostou? Tá? Então tá bom. No Livro dos Espíritos, gente, tem a questão 583. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? O pai cuidou, o pai amou, o pai orientou, esteve ali o tempo todo. Ele é responsável se a pessoa foi para o lado do mal? Não, livre-arbítrio. Cada um escolhe o seu caminho. Você não pode incentivar a fazer o mal, mas se você cuida, livre-arbítrio da pessoa. Se seu filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos do pai, tiram estes daí algum proveito? Livre-arbítrio. Da mesma forma que você cuida, você pode, e a pessoa não vai para um caminho bom, você pode não cuidar e a pessoa não ir para o caminho bom. Quer dizer, ir para o caminho bom. Vocês estão entendendo que cada ser é um indivíduo? Por que muitas pessoas que nascem em comunidade não vão para o caminho do mal? Alguma coisa que aquela pessoa tem de diferente. Como algumas pessoas nascem berço de ouro e vão para onde? O caminho do mal. Como algumas pessoas que você educa, você tem 2 filhos, você educa os 2 do mesmo jeito. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Livre-arbítrio. São escolhas de cada um. Outra questão. Estando em natureza o amor materno, como é que as mães que odeiam os filhos, não raro, desde a infância destes? Como é que há mães que odeiam os filhos? Acontece? Acontece. Tem muitas mães que não querem os filhos. Elas vêm ali para um resgate. Os filhos vêm ali para um resgate. A gente precisa entender isso também, gente. Tá? Muitas vezes a mãe, você não pode julgar aquela mãe. Aí ela não quis cuidar do filho, colocou o filho para adoção, isso acontece? Acontece. Então, gente, pai e mãe, nós temos que fazer a nossa parte, independente se eles estão fazendo a parte deles ou não. Eles entendem que eles têm que agir naquele formato e nós temos que agir conforme o nosso coração, conforme o nosso entendimento. E cada vez que a gente escuta uma palestra, cada vez que a gente conversa, cada vez que a gente escuta um áudio, uma palestra na internet, estuda algum livro, toda vez a gente cresce um pouquinho e a gente assume mais responsabilidade. Muitas vezes, os nossos pais nos obrigam a fazer coisas que nós não queremos fazer. Tipo, eu quero que você estude tal coisa. Mas eu não gosto. Mas eu te obrigo. Mas eu não gosto. Então, sabe o que você faz? Você vai, você estuda, depois você vai e faz o que você gosta. Isso acontece? Acontece. Eu bati o pé com meu pai queria que eu fosse dentista. Eu falei, não rola, não quero. Mas você tem que fazer. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, não quero, não dá. Então tá, então faz o que você quer.
Não interessa se nós vamos bater cabeça ou não. Sabe, a gente precisa também saber viver para poder escolher as coisas certas e erradas. Bom? Em todas as circunstâncias, devemos honrar os nossos ancestrais. Quem são nossos ancestrais, gente? Além dos nossos pais? Os nossos avós. E a gente precisa honrar, apoiar. Muitas pessoas são criadas por avós. E ser criado por avô é diferente um pouquinho, né? Porque o pai ali, a mãe, eles são mais rígidos, o avô é mais tranquilinho. Por quê? Gente, tem uma bagagem de vida. Tem uma bagagem de entendimento. Então, vê as coisas de uma outra forma. A vida é trem-bala parceiro. E a gente é só passageiros prestes a partir. Aqui, nós somos passageiros. O resgate tem que ser agora, a mudança tem que ser agora, as atitudes nós precisamos raciocinar agora para ver o que nós estamos fazendo de certo e de errado. Pai e mãe são seres humanos iguais a nós. Nós caímos, nós levantamos, e eles também caem e levantam. A gente precisa ter serenidade. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada pela atenção de vocês. Feliz Dia dos Pais! Para quem é pai, para quem não é pai também. Um dia foi pai, né, seu Pedro? Um dia foi pai. Obrigado, gente.